Você precisa acordar para a vida ou você precisa refletir sobre a vida? Esse é um tema interessante porque algumas pessoas acabam divergindo e discutindo a respeito desse tema, que para algumas pessoas a reflexão sobre a vida acaba trazendo alguns insights, algumas soluções, algumas respostas para alguns questionamentos, né, da vida, do comportamento, né, das ações, dos objetivos, das metas que as pessoas acabam tendo. Para outras pessoas, acordar para a vida é alguém dar um empurrão, ou você mesmo com uma força interior, com a vontade, né, de ir, seguir em frente. Algumas pessoas acabam divergindo e acabam indo por caminhos distintos, mas na realidade os dois temas são interessantes e nós devemos pegar essas esses dois temas, essas duas dicas, né, esses dois caminhos para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos, ou acordar para a vida, ou alguém dar um empurrão e a gente seguir em frente, acaba sendo algo interessante. Porém, será que isso tem uma fundamentação? Será que isso tem uma raiz? Porque muitas vezes, quando vamos como um trator, passando em cima de tudo, correndo atrás, né, lutando, brigando, né, sem se preocupar com nada, né, não ligando para ninguém, nem para nenhuma regra, e seguindo como se fosse um carro que tivesse lá no seu velocímetro, no seu relógio, 200 km, e ele tivesse rodando a 200 km por hora. Não é possível. Não é possível uma máquina rodar no seu máximo constantemente. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas que acabam falando muito que precisamos seguir em frente, precisamos acordar para a vida, precisamos lutar, precisamos isso, precisamos aquilo, numa conotação ou tentando passar, né, para a gente que o que se faz necessário é que a gente esteja a 200 km por hora constantemente. Na realidade, isso não é verdade. Não é possível estarmos nesse sistema, né? nessa nuvem, ou nessa sintonia, ou nessa energia, né? Onde a gente possa utilizar de toda a força possível para seguir em frente, porque não podemos viver assim 24 horas. Nós vivemos interagindo com as pessoas, vivemos interagindo com as pessoas no trabalho, com os amigos, em casa, nos relacionamentos, e a partir daí é que se faz necessário que a gente tenha um equilíbrio, e muitos também criticam quando nós falamos de equilíbrio para a vida, mas equilíbrio é saber dosar as coisas, saber entrar, saber sair, saber quando utilizar as palavras, isso é equilíbrio, né? Saber quando, né, falar isso ou falar aquilo, quando dar a sua opinião, quando dar uma resposta para determinadas coisas, para determinadas atividades, isso é equilíbrio. Então, quando muitas vezes as pessoas falam em metodologias que acabam trazendo a gente para aquele sistema eufórico, né, para que a gente possa ter aquela motivação, né, algumas palavras, algumas palestras que acabam nos motivando, e daí a gente sai dali, né, a pleno vapor, ali a 100%. Mas logo logo isso acaba caindo, né? Logo logo essa velocidade de 200 acaba chegando a 20, acaba chegando a 10, outra hora em 100, outra hora em 50. Isso é natural. Precisamos estar eufóricos, motivados, com essa energia da vontade para seguir em frente, porém precisamos manter em mente que nós vivemos 24 horas, né? Então, para viver 24 horas não é possível que o motor fique ligado constantemente. Uma hora ou outra vai chegar, né? Vai chegar um momento em que as coisas não vão funcionar, né, do jeito que a gente estava imaginando que funcionava, de acordo com essa força propulsora a qual a gente estava tentando, né, colocar. Por outro lado, quando a gente dá uma proposta de refletir sobre a vida, esse refletir sobre a vida não é algo passivo. Quando eu escuto uma palestra, quando eu escuto uma frase, quando eu escuto alguém falar algo, né, a nosso respeito, ou dar uma opinião sobre algo que nós estamos fazendo, ou até um livro, quando nós lemos um livro de autobiografia, né, um livro que traz algumas mensagens interessantes, aquilo tem o poder de despertar algo dentro de nós.
E esse despertar algo dentro de nós é que vai abrir um campo de visão diferente para que eu possa agir de forma diferente. Porque não é, só refletir, não é só acordar para a vida, é tentar fazer com que aquilo que está vindo do mundo para com a gente, seja as palavras, sejam as ações, sejam as palestras, sejam mensagens, seja o que for que venha, para que a gente possa tentar pegar aquilo como mola propulsora para alcançar os nossos objetivos, aquilo precisa fazer sentido para a gente. Essas mensagens precisam fazer sentido, né? O acordar para a vida de acordo com o que venha, né, das pessoas ou do mundo para com a gente, precisa fazer sentido. As coisas precisam fazer sentido, por que não? Porque não acaba sendo superficial. Quando eu acordo, né, dou aquele salto e vou, não, hoje eu vou vender, hoje eu vou alcançar meu objetivo, hoje eu vou em busca dos meus sonhos. Se não tiver algo por trás que foi refletido, que foi pensado, que foi planejado, isso acaba não tendo uma raiz, não tendo alicerce para que a gente possa continuar. Então preste atenção, não é só o acordar para a vida, o refletir sobre a vida, ele tem um poder muito maior de fazer com que você organize suas ideias e coloque elas em práticas do que o acordar para a vida, que é algo superficial e eufórico. É claro que de vez em quando é interessante nós acordarmos com essas mensagens, com uma palestra motivadora, com algo que acaba nos fazendo realmente bem, a gente acaba se sentindo bem e muitas vezes aquilo serve de trampolim, né? De mola propulsora para que a gente possa ir em busca dos nossos objetivos. Porém, o refletir sobre a vida também é muito importante. Se começarmos a ter esse refletir sobre a vida, não como passividade, mas sim como atividade, como algo que eu possa, que não me estagne, que não faça com que eu pare ali refletindo sobre a vida, esperando que a vida me dê respostas diferentes, de acordo com aquilo que eu estou fazendo até então. Refletir sobre a vida naquele momento em que eu espero que alguém faça algo por mim. Espero, como diz a frase popular, né, esperar que algo caia do céu. Então esse refletir sobre a vida não serve realmente. Ficar ali pensando sem ação. O pensar sem ação acaba não funcionando. O pensar sem ação é um terreno vazio, que a gente não vai conseguir realmente edificar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Nós precisamos pensar e agir. Então o pensar, o refletir é o planejar. Então precisamos sim planejar, precisamos refletir como é que isso está reverberando dentro da gente. Então quando a gente fala refletir, é porque além de pensar nesse planejamento, no nosso objetivo, nesses nossos sonhos a alcançar, eu também vou enxergando as minhas limitações. Eu também vou enxergando algo que estava me impedindo de seguir em frente, algo que eu estava fazendo que acabava atrapalhando aqueles meus sonhos. Vocês têm isso, nós todos temos isso, né? Muitas vezes nós buscamos fazer alguma coisa simples. Eu vou estudar todos os dias, eu vou aprender a tocar violão, então todos os dias eu preciso pegar meia hora, eu preciso ir 2, 3 vezes na escola de música, eu preciso fazer um curso pela internet, meia hora por dia, 20 minutos por dia, e nós acabamos não alcançando o nosso objetivo, porque nós estávamos fazendo uma outra coisa. Note que nós arrumamos algumas coisas para fazer e nós estamos fazendo, vertendo esforço para uma outra coisa que acaba indo, né, no sentido oposto daquilo que a gente gostaria de fazer. Então precisamos prestar atenção nesse esforço que nós colocamos para fugir dos nossos objetivos. Isso é refletir sobre a vida, né? Refletir sobre a vida, planejar de forma harmônica, harmônica no sentido de aquilo é factível, aquilo realmente eu posso alcançar, quando eu seguir determinados passos, determinadas metas, determinadas etapas, fases, eu consigo alcançar? Sim, consigo alcançar. Então eu preciso ver o que é que eu estou fazendo, não só o que eu estou deixando de fazer, mas principalmente o que eu estou fazendo, que não está fazendo com que eu alcance, o objetivo necessário. Os nossos sonhos, nossas metas, isso
precisa de uma reflexão. E essa reflexão só através do pensar. E devemos sim pensar sobre a vida.